O que mais me preocupa no médio prazo é o petróleo. Bruno, da última vez que conversamos, você falou sobre o rendimento dos títulos americanos há 10 anos. Houve alguma mudança desde então? Vamos dar uma olhada neste gráfico, que mostra que ainda estamos em uma estreita faixa entre 1,60% e 1,50%, formando uma espécie de triângulo. Um fator positivo é que esse período de consolidação significa que a ruptura será para cima, portanto, ainda estamos aguardando um movimento. Você ainda espera que o setor norte-americano se recupere? Como podemos ver através dessa linha laranja da força relativa, o setor financeiro ainda está em tendência ascendente, mas talvez a palavra-chave aqui seja lentamente, pois ainda não vimos qualquer movimento substancial. Esse movimento lento é geral ou apenas para o S&P 500? Nas 2 últimas semanas, tivemos uma nova máxima de 2.193 e em seguida tivemos um pullback na semana passada. Agora estamos quase de volta ao patamar intraday de 2.193. O impulso da força relativa está menos sobrecomprado e ainda poderia subir se rompesse esta faixa estreita. É interessante notar que, apesar dessa máxima mais alta, o índice de volatilidade não está mais caindo, e porque está muito barato, abaixo de 13%, notamos uma ligeira alta, talvez por causa da expectativa para o mês de setembro. E como anda a situação na Europa? Houve alguma melhora? A Europa começou a melhorar um pouco desde a última vez que nos falamos. A força relativa está aumentando, interrompendo a linha de tendência descendente. Em seguida, tivemos um pullback, mas ainda estamos acima da mínima anterior. Portanto, ainda há esperança de recuperação. Em se tratando do lado nominal do gráfico, podemos notar que, infelizmente, ainda estamos abaixo dessa média móvel descendente de 200 dias. Nesse sentido, o impulso está um pouco sobrevendido. Poderia aumentar e apoiar a recuperação da média móvel, mas precisamos romper acima disso para um sinal mais forte. Passando para o Japão, o iene se fortaleceu mais. Como podemos ver aqui, o iene subiu novamente em direção ao patamar 100 e fez uma pausa. Se a moeda romper acima desse patamar, será um problema para o Nikkei, que apesar de ter sofrido um pullback na semana passada, ainda se manteve acima do nível de suporte. Portanto, vamos ter que aguardar pelo impulso no curto prazo, na expectativa de uma recuperação. Além disso, a força relativa está quase estável versus o S&P 500. Você me parece um pouco cauteloso no momento. O que está te preocupando no mercado? O que mais me preocupa no médio prazo é o petróleo. A situação é muito interessante, porque após a grande queda, a commodity está revertendo sua linha de tendência descendente, além de mostrar um padrão relativamente simétrico de inversão cabeça e ombros. O mais importante aqui é que podemos medir as metas seguindo esse padrão entre 26 e 51. O que significa que o petróleo poderia subir em direção ao nível 67, ou mesmo 70, se romper acima do patamar 51. Isso é importante, porque além de apoiar a força relativa do setor energético versus o S&P 500, também poderia coincidir com uma alta, ou uma ruptura para cima, das taxas de juros. Já os preços mais altos do petróleo poderiam ser um sinal de inflação no futuro. With a rise and a break up of the interest rates because higher oil price could be reminiscence of some inflation to come. E considerando a importância do petróleo para mercados emergentes, como anda a situação na China? É verdade que quando o petróleo sobe, a força relativa dos mercados emergentes também aumenta um pouco versus o S&P 500. E este também foi o caso na China, que estava um pouco reprimida e agora está acelerando um pouco mais. China, which was a little bit subdued, is now taking a bit more lead. Os mercados de petróleo sofreram um pullback na semana passada, mas esperamos que se recuperem novamente, quando o impulso indicar o fim da correção, que levará alguns dias. Not yet the case, but we have to wait a few days.
E como anda a situação do Brasil após as Olimpíadas? Almost at the end. Nos últimos dias das Olimpíadas, tivemos algum take profit, e apesar desse efeito estar se esgotando, sabemos que os preços mais altos do petróleo vão ajudar o Brasil. Aqui podemos notar apenas uma pausa da força relativa versus o S&P 500, que deve se recuperar quando a correção de curto prazo terminar. Além disso, o oscilador estocástico também está subindo. Como anda o desempenho da Índia? Nós estamos um pouco cautelosos em relação à Índia, e da última vez que nos falamos no início do mês, esperávamos por uma correção. Isso foi exatamente o que aconteceu e caímos da parte superior para um nível próximo à parte inferior das bandas de Bollinger. O oscilador passou de sobrecomprado para sobrevendido. Portanto, esperamos que haja suporte dessa média móvel ascendente de 40 dias e alguma recuperação. And should rebound a little bit. We see A força relativa da Índia em relação aos mercados emergentes está se recuperando, o que significa que há um pouco de rotação entre o Brasil, a Índia e a China. E a rotação no setor financeiro dos Estados Unidos está relacionada ao S&P 500? The S&P 500. you're right. Eu acho que essa rotação é o que estávamos esperando. A razão entre as ações cíclicas, representadas aqui por XL e Y, que são as ações discricionárias de consumo, e as ações defensivas devem continuar aumentando. Até o momento temos visto o mesmo tipo de triângulo das taxas de juros, portanto, estamos em um modo de espera. Entretanto, o impulso passou de sobrecomprado para sobrevendido, e estamos esperando por um sinal nas próximas 2 semanas. Now the momentum has moved from overbought to oversold, so now it's crossing up, and let's hope in the coming 2 weeks that we will get a signal. Fantastic. Well, Bruno, muito obrigada pela participação. Foi um prazer. Isso é tudo por hoje. Nós falaremos com o Bruno novamente em 2 semanas para mais um panorama do mercado. Até mais.